Inclusive, tu traz a questão das bets e nós temos aqui também um trecho no Congresso da UNE em que o Lula fala das bets. Eu vou botar aqui para gente também acompanhar, porque ele também falou deste tema. Vamos lá. Segundo, ele disse, eu não quero que as empresas americanas, as empresas de plataforma, sejam, cobradas no Brasil. Dizer uma coisa, o mundo tem que saber o seguinte, esse país só é soberano porque o povo brasileiro tem orgulho desse país. E eu queria dizer para vocês que a gente vai julgar e vai cobrar imposto das empresas americanas digitais. Nós não aceitamos que, em nome da liberdade de expressão, você fica utilizando para fazer agressão, para fazer mentira, para prejudicar, violência contra a criança, ódio entre as crianças, violência contra as mulheres, violência contra os negros, violência contra LGBTQIA+, ou seja, tudo que é tipo de violência. Aqui a gente não vai permitir, porque o dono do Brasil é o povo brasileiro e nós não vamos permitir que as nossas crianças sejam vítimas de coisas que não estão sob o nosso controle. Então é importante, companheiros, ter em conta, eu sou um cara que gosta de negociar. Aí o presidente Lula falando na relação das plataformas digitais e dizendo que vai cobrar imposto, inclusive. Genuíno, por um lado tem a briga, na verdade o enfrentamento, né, aos Estados Unidos, a essa sandice do Donald Trump, mas por outro lado também tem a eterna, perpétua briga com o Congresso, que é do jogo político, mas que o Lula também está avançando em relação a isso, né? Tratou agora a questão do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, dentro disso, como compensação arrecadatória, tal aumento de taxas para grandes fortunas, e também agora decidiu vetar a tentativa de aumentar o número de deputados no Congresso. A gente está em julho de 2025, estamos aí há um ano e pouquinho das eleições. Essa tomada de rédea, esse embate com o Congresso, está correto ou te preocupa em alguma medida? Olha, eu já disse que o Centrão, vamos dar nome aos bois, o Centrão e a extrema-direita, o mercado financeiro, os monopólios, a mídia comercial, que eu chamo ela de Gedeões do simulacro, os devastadores da natureza, e ontem passaram a boiada no Congresso Nacional, com o projeto de lei que flexibiliza a permissão para implantação de projetos agropecuários, etc. O levantamento, né, aquilo ali foi um absurdo. Então, veja bem, eu acho que a maioria do Congresso Nacional é uma maioria conservadora. E eles prepararam um caminho para enfraquecer o governo Lula, colocar no chão, foi o que o Ciro Nogueira falou naquela palestra dele num banco aí, que eu nem quero citar o nome. Então, ele disse, vamos manter o Lula enfraquecido para, chegando em 2026, eles lançarem um candidato do centro liberal com a extrema-direita. Só que a crise, existe uma coisa na história, viu? A história é uma grande professora. O importante é que os alunos queiram frequentar salas de aula, né? Como diz o Gramsci. A história da luta de classe quebrou com esse caminho, enfraqueceu, vamos dizer assim, quebrou não. Porque o governador de São Paulo, que é o queridinho da mídia, do mercado financeiro, do Centrão, andou com aquele boné vermelho favorável ao Trump e não se posicionou em relação ao tarifaço, ele se desgastou. O Centrão, eu acho que a sociedade reagiu ao aumento de deputado. O IOF, quer dizer, os bilionários não querem pagar imposto. E a questão do tarifaço
deu condições políticas para que o Lula fizesse um giro, uma inflexão à esquerda, que é que eu defendo há muito tempo. Nós não somos contra a aliança, Viário. Nós podemos fazer aliança, mas nós temos que ter lado, programa e a sociedade. Essa maneira de governar só do Congresso, a experiência está mostrando que não é o bom caminho. Nós temos que governar um pé no Congresso e vários pés na sociedade e no movimento social, como aconteceu uma semana aqui na Paulista, com 15 mil pessoas, que lamentavelmente o meu partido não apostou nesse grande ato da Frente Brasil Popular e do Povo Sem Medo, e foi uma grande manifestação. Portanto, nós temos que governar num clima de enfrentamento da crise, porque nessa crise, nós estamos vivendo a hegemonia do neoliberalismo. Se a gente não enfrenta essa hegemonia, enfrentar essa hegemonia é o sistema financeiro, austeridade fiscal, é a questão, por exemplo, das big techs, é a questão da austeridade, da financiarização e privatização. Se a gente não enfrenta esse credo, como é que nós vamos atender a pauta do povo? Quando a gente fala cobrar imposto dos mais ricos, é para melhorar as políticas públicas do povo. Não é cobrar por cobrar, é para ter dinheiro para a saúde, para a educação, para aumentar o salário mínimo, para assistência social, para a segurança pública, etc. Muito bem. E como é que tu viu a tentativa do Congresso, do Centrão e da direita de aumentar o número de deputados, Genuíno? Como justificar algo desse tipo para o povo brasileiro? Isso é uma vergonha, Viário, por dois motivos. Primeiro, porque aumenta o custo social, o custo financeiro. Mas o problema maior é democrático. Existe uma regra que fixa o número de deputados em 513. Uhum. E a regra diz o seguinte, a Constituição diz o seguinte, de 4 em 4 anos, quer dizer, quando nós estamos diante de uma legislatura, você faz o ajuste, mantendo o número fixo de deputados, com um piso mínimo, que eu acho que é um erro, e o piso máximo. O que eles fizeram? Aumentaram o número de deputados, que aumenta a desproporcionalidade. É disso que se trata. Portanto, tem dois equívocos. Um financeiro, que aumenta os custos, o outro é democrático. O sistema de representação no Congresso, Viário, ele tem uma deformação que nós não resolvemos na Constituinte. Eu estava lá. Porque existe uma herança da ditadura militar que diz o seguinte, nenhum Estado pode ter menos do que 8 e nem mais do que 70. A herança da ditadura era 7,65. O que era do pacote do gás, o pacote de abril. A Constituinte chegou nesse limite, é 513. Você não pode aumentar para 512, para 515. Você tem que manter um número fixo. Porque se você vai aumentar o número de deputados, a cada ajuste você vai aumentar o número de deputados. Você aumentando o número de deputados faz com que o Congresso fique mais antidemocrático, porque a proporcionalidade do eleitor é deformada. Quando você vota para presidente, o eleitor é um voto. Quando você vota para o Senado, você tem 2 senadores ou 1. É o eleitor um voto. Uhum. Mas quando você vota para deputado, como é proporcional ao povo e ao colégio eleitoral, o eleitor vale mais nos estados menores e vale menos nos estados maiores. Mas na hora de votar, os deputados são iguais no voto. Portanto, essa deformação se agravou. Eu acho que o presidente Lula tem que vetar, por 2 razões, pela razão fiscal e pela razão democrática. Esse modelo constitucional nosso, Viário, está uma verdadeira barafunda, porque eles deram o golpe em 2016, contrariando a Constituição de 88, eles fizeram uma série de mudanças na ordem constitucional no governo do inelegível Bolsonaro e do golpista Temer, e foram preparando uma ruptura golpista se perdesse a eleição. O país se bagunçou. Por exemplo, o Poder Judiciário. O Poder Judiciário está diante de um protagonismo devido ao enfraquecimento do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Quem iniciou a criminalização da política, Viário, foi o Poder Judiciário.
nas manifestações de 2005 contra o PT, no Mensalão contra o PT, no Lava Jato contra o PT, nas manifestações de 2013, 2014, no próprio golpe, que o Supremo não peitou, aquele golpe inconstitucional, porque não tinha crime de responsabilidade, impedir até o Lula de assumir a Casa Civil, tudo isso aconteceu. Mas o judiciário estava na onda da mídia comercial, golpista, como diz muito bem o Paulo Henrique Amorim, o PIG, e na onda da opinião pública, que estava mobilizada em torno do não vai ter Copa. Vocês se lembram desse discurso? Não vai ter Copa, vai ter isso, não vai ter aquilo. Quer dizer, eles incentivaram, eles insuflaram a mídia, junto com o Poder Judiciário e tudo, esse movimento que gerou a extrema-direita. A extrema-direita não nasceu por acaso. Ela não nasceu como cogumelo após a chuva. Ela nasceu desse ambiente político que se constituiu no país num período de crise. Aí teve... como é que eles solucionaram a crise de 2008? Aumentando a vinculação do Brasil com os Estados Unidos. Até 2008, inclusive no governo Carter, no governo... depois no governo Clinton, no governo Bush, no governo Obama, a relação era de dominação, que era imperialismo, e o imperialismo quer dominar financeiramente, politicamente, se for o caso, militarmente. Então, eu acho que eles agravaram essa situação. Chegou um ponto que nós não imaginávamos, que eu acho que a nossa visão diplomática foi muito com a neutralidade, uma certa ingenuidade com a União Europeia, com o próprio Partido Democrata dos Estados Unidos. Você sabe que a maneira como a gente elogiou o Biden, que a maneira como a gente apoiou a Kamala Harris, era uma ilusão que o imperialismo estava se democratizando, e o imperialismo é imperialismo. Aí veio a radicalidade fascista, porque é uma alternativa à crise do império. E é bom a gente ter clareza. Ele é um terrorista político. Ele não tem meias palavras, ele não tem papas na língua, ele joga tudo. Se a maneira como ele se referiu hoje, inclusive a tarifa é o que eu quero, é tarifa porque é assim, quer dizer, ele causa o ódio, porque eu posso, ele disse, né? Porque eu posso. O que eu posso, tarifa porque eu posso. Quer dizer, eu posso. Eu posso matar, eu posso apoiar o que fazem em Gaza, eu posso jogar aquelas bombas que viram um espetáculo no Irã. Eu acho que é a compreensão nossa do que é o imperialismo. Eu acho que, nesse sentido, a gente foi um tanto quanto ingênuo. A própria relação com os BRICS, a gente apostou muito no G20, a nossa relação tensa com a Venezuela, que foi um equívoco, não apoiar a entrada da Venezuela nos BRICS. A gente tinha que ter feito uma aliança mais estreita com a China, no caso da Rota da Seda, tá certo? São escolhas. Não dá mais para a gente fazer a diplomacia da neutralidade, né? Tem que fazer a diplomacia do enfrentamento.